Pessoal, Olivia Bello do The Speaker, sejam muito bem-vindos. Continuo aqui em Big Bear, na Califórnia, e vou fazer um videozinho aqui de reflexão. Quero que cada um de vocês pense numa pessoa fria que vocês conhecem, aquela pessoa que não consegue expressar os sentimentos ou que nunca fala que gosta das pessoas, uma pessoa fria, vamos dizer. Eu queria trazer aqui uma reflexão que a gente tem que tomar muito cuidado ao julgar esse tipo de gente, porque a gente não sabe qual que é o histórico de cada um, a gente não sabe as dificuldades que cada um passou na vida, no passado, e o que levou a pessoa a ter esse padrão de comunicação. Eu queria contar uma historinha aqui pra vocês. Então, era uma mãe de família, ela era casada com um rapaz e eles se amavam muito, e eles tinham filhos e tinham uma família bonita e uma vida, vamos dizer assim, uma vida normal, né? E o marido tratava ela super bem, ele era muito respeitoso com ela, tal, e ela sempre se declarava para ele e falava o quanto amava ele, o quanto ele era importante para ela, aquela família que eles tinham construído juntos, enfim. E ele nunca falou que amava ela. E ela começou a se sentir super insegura, porque, poxa, né, a gente é casada há tantos anos, por que ele nunca falou que me ama? Ela falava eu te amo, ele não respondia nem o eu também. E ela via demonstração de carinho da parte dele com as ações dele, né? Mas ele nunca falava, nunca verbalizava o quanto ele gostava dela. E aí, numa dessas reuniões de família, tava lá jantando com a avó, com o primo, com a tia, aquela coisa, e começaram a contar histórias do passado. E a avó dele contou uma história que fez ela entender melhor por que o marido era daquele jeito. Então, na época da Segunda Guerra Mundial, eles saíram fugidos da Alemanha, eram judeus que estavam fugidos da Alemanha, e ele, durante a infância dele inteira, ele nunca pôde falar a língua deles, porque se ele falasse com o sotaque dele, poderia identificar que ele era uma pessoa, que a família era uma família de fugitivos, e de repente isso poderia até resultar na morte de todos os familiares, né? Porque eles estavam sendo caçados, enfim. E aí ela entendeu que durante anos e anos e anos, toda vez que ele ia falar alguma coisa, no idioma que ele tinha aprendido, coitado, ele era uma criança, ele era repreendido, então batiam nele e proibiam ele de falar realmente por medo de que ele falasse na frente de alguém e eles fossem pegos. E aí, enfim, passou a guerra, né? Eles voltaram para o país deles e tal, ele casou, teve filhos, mas obviamente isso continuou sendo um problema para ele. Assim. Então, ele passou muitos e muitos anos sendo repreendido, né? E para não falar, para não se expressar, porque isso poderia ser muito perigoso e tal. Então, imagina como é que essa pessoa aprendeu a se relacionar com a expressão, né? Com a capacidade de se comunicar verbalmente. E aí ela entendeu, então, o motivo pelo qual ele nunca ele tinha essa dificuldade de expressar sentimentos, né? Então, obviamente, se casou, teve filhos, se comunica e tal, mas a parte dos sentimentos acabou se tornando ali um calcanhar de Aquiles, um ponto frágil para ele, né? E aí, gente, eu tô aqui, olha que bonitinho, eu tô trazendo aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu vir desse outro lado aqui. Eu achei muito bonitinho aqui na montanha, tem esse boneco de neve. E aí, gente, eu trouxe aqui pra vocês verem esse boneco de neve e um paralelo que eu tive agora, um insight, que é o seguinte, né? As pessoas que são frias, isso aqui é como a gente enxerga elas, né? Então é feito de gelo. Mas se você for ver, o gelo, aqui ó, o gelo, quando ele entra em contato com o calor humano, ele derrete. Então, existem maneiras da gente tocar essas pessoas que são frias, e o fato delas não se comunicarem, não expressarem, não dizerem o quanto elas gostam de você ou terem dificuldade de expressar, não quer dizer que ela seja feita de gelo, né? Na verdade, a reflexão que eu queria trazer aqui para vocês hoje é para a gente ser mais compreensivo com essas pessoas e trazer esse paralelo de dizer que o gelo derrete quando ele está em contato com contato com a pele, com o calor humano. Então, sabe essa pessoa aí que você pensou que é uma pessoa fria? Ela também tem um segredinho, ela também tem lá no fundo uma chavinha que você pode encontrar o segredo e abrir a chavinha para entrar no coração dela. Então, gente, vamos ser mais pacientes, vamos ser... Quando a gente conhecer pessoas que têm um padrão de comunicação mais difícil, o que a gente chama de pessoas frias,
Vamos ver se a gente consegue ajudar essas pessoas a se comunicarem melhor. Vamos tentar não forçar a barra, a gente não sabe por que essa pessoa passou para ela se tornar uma pessoa que tem dificuldade de se expressar. E saber que o gelo, quando ele entra em contato com o humano, ele derrete. Então tem um jeito da gente poder ajudar essas pessoas. Então mesmo que ela não se comunique com a gente pode achar uma chavinha ali no coraçãozinho dela e tocar essa pessoa e fazer com que esse gelinho derreta, né? E é esse o recado que eu queria dar para vocês e falar pra gente ter um pouco mais de compreensão e não julgar tanto essas pessoas, porque não é que elas não têm sentimento, elas simplesmente têm a dificuldade de expressar esse sentimento. Tá bom, gente? Um super beijo aqui da Califa. Tchau, tchau.